vamos falar agora de classificação dos carbonos, classificação dos compostos orgânicos e classificação das cadeias carbônicas. Eu começo dizendo aqui nessa classificação dos carbonos, que essa classificação que nós vamos estudar aqui, a princípio, ela é exclusivamente para carbonos com hibridização sp3, ou seja, para carbonos saturados, carbonos com 4 ligações simples, carbono primário, secundário, terciário e quaternário. A rigor, é uma classificação feita para compostos que tenham carbonos saturados. Somente os carbonos com hibridização sp3, a princípio, deveriam ter essa classificação. Mas não é isso que a gente vê na prática, principalmente no ensino médio. A gente vê moléculas com duplas ligações, com triplas ligações, com anéis aromáticos. Ele manda a gente contar os carbonos primários, secundários, terciários e quaternários e conta tudo. Carbono com hibridização sp3, sp2, sp. Então é isso que a gente faz, ok? Mas fica-se essa ressalva que, a princípio, essa classificação é para carbonos sp3. Mas, repito, nas provas eles pedem para a gente fazer essa contagem e fica claro nas provas de marcar que eles estão generalizando para qualquer tipo de carbono, ok? Mas não se preocupe com isso, porque na prática ele tem que te dar uma contextualizada, ok? Se uma questão ABCDE, pelos itens ali, você consegue perceber qual é o critério que ele está usando. Mas o critério mais comum no ensino médio é classificar qualquer tipo de carbono. Então, carbono primário é o átomo de carbono que está ligado ao, no máximo, um átomo de carbono. Ou seja, carbono primário é o carbono que está ligado a um outro átomo de carbono ou a nenhum. Um carbono que não estiver ligado a nenhum outro átomo de carbono é um carbono primário. Como nós temos aqui na molécula de etano. Cada carbono desse é um carbono primário. São carbonos de hibridização sp3 e cada um deles só está ligado a um único átomo de carbono. Já nessa molécula aqui, que é uma amina terciária, a trimetilamina, cada átomo de carbono não está ligado a nenhum outro átomo de carbono. Então são carbonos primários. Porque carbono primário é o carbono que está ligado a, no máximo, um átomo de carbono. Em outras palavras, ele vai estar ligado a um ou a nenhum átomo de carbono. Ok? Então todos esses exemplos aí são átomos de carbono primários. E veja que todos eles estão com hibridização sp3. São carbonos saturados. O que é um carbono secundário? É o átomo que está ligado a 2 outros átomos de carbono, como esses exemplos aqui. Nós temos o propano e aqui o ciclopropano. Esse átomo de carbono é primário, porque está ligado a um único átomo de carbono. Esse também é primário, mas esse é secundário. Está ligado a 2 outros átomos de carbono. E aqui no ciclopropano, cada carbono está ligado a 2 outros átomos de carbono. Então nós temos ali 3 átomos de carbono secundários. Carbono terciário é o carbono que está ligado a 3 outros átomos de carbono, como mostra esses exemplos. Nós temos aqui o 2-metilpropano, onde esse carbono é primário, porque está ligado a um único carbono. Esse é primário, mas esse carbono aqui do centro é terciário, porque ele está ligado a 3 outros átomos de carbono. Este carbono aqui do metilciclobutano, esse é secundário, está ligado a 2. Este é secundário, está ligado a 2. Este é secundário, está ligado a 2. Esse é primário, só está ligado a um único átomo de carbono, mas esse é terciário. Está ligado a 3 átomos de carbono. Então, quando o carbono está ligado a 3 átomos de carbono, o carbono é terciário. Veja que até agora os exemplos, ó, todos os carbonos envolvidos que estão sendo classificados são de hibridização sp3, são carbonos saturados. Mas em provas eles geralmente generalizam para qualquer tipo de átomo de carbono. E o carbono quaternário é o átomo de carbono que está ligado a 4 outros átomos de carbono. Esse carbono é quaternário, porque ele está ligado a 4 outros átomos de carbono. Esses carbonos são primários. Esse carbono é secundário, está ligado a 2, esse é secundário. Esse é primário, só está ligado a 1, esse é primário, mas esse é quaternário. Do mesmo jeito que se classifica os carbonos, muitas vezes se classifica também os hidrogênios. O que é um hidrogênio primário? É o hidrogênio que está ligado a um carbono primário. E hidrogênio primário é o hidrogênio que está ligado a um carbono primário. O que é um hidrogênio secundário? É o hidrogênio que está ligado a um carbono secundário. O que é um hidrogênio terciário? É o hidrogênio que está ligado a um carbono terciário. Só não existe hidrogênio quaternário, porque não existe hidrogênio ligado a carbono quaternário, ok? Então, os átomos de carbono podem ser classificados em primário, quando está ligado a um ou a nenhum outro átomo de carbono,
secundário quando está ligado a 2, terciário quando está ligado a 3, quaternário quando está ligado a 4. Do mesmo jeito, os hidrogênios ligados a esses carbonos também podem ser classificados. Hidrogênio primário é o hidrogênio ligado a um carbono primário. Hidrogênio secundário, hidrogênio ligado a um carbono secundário. Hidrogênio terciário, o hidrogênio ligado a um carbono terciário, como esse. E o hidrogênio quaternário não existe, porque não existe hidrogênio ligado a um carbono quaternário, ok? Então, é a classificação dos carbonos numa molécula e também dos hidrogênios. Essa é a classificação dos compostos orgânicos. Não confunda a classificação dos compostos orgânicos com a classificação das cadeias carbônicas, que é a próxima parte que nós vamos estudar. Quero também abrir um parênteses aqui, interessante, nenhum livro de química orgânica, daqueles que eu coloco como referência, Paula Bruce, Solomons, McMurray, né? E muitos outros que eu coloco como referência e que a gente usa no nosso curso, eles falam de classificação de compostos orgânicos nesse caráter aqui que nós vamos abordar e nem classificação de cadeias. Isso é um assunto que é estudado no ensino médio, particularmente. E aí temos algumas ressalvas realmente, algumas contradições. Às vezes um autor diz uma coisa, outro diz outra, né? E aí eu vou chamar um pouco a atenção quando isso aparecer. Tá certo? De forma que a gente estuda, vamos estudar esses conteúdos, porque realmente caem nas provas, estão presentes. E aí essas ressalvas, às vezes dão alguma confusão, mas em geral, nas questões, eles evitam essas ressalvas para que a questão não seja anulada. Mas, nos livros de Química Orgânica do ensino superior, aqueles que são referência, eles realmente nem tratam desse assunto, porque é um assunto realmente meio nebuloso, não porque seja difícil, pelo contrário, é muito simples, mas é porque tem algumas contradições, algumas querelas que nos deixam mesmo assim, que mostrando que isso é algo que talvez nem era para ser falado, ok? Então vamos lá. Classificação dos compostos orgânicos, ainda não é classificação das cadeias. Costuma-se, alguns autores costumam classificar os compostos nos seguintes grupos: compostos aromáticos. Os principais são os que apresentam pelo menos um núcleo ou anel aromático, ou seja, um núcleo de benzeno. Então aqui esse composto é aromático, que é o naftaleno, porque tem benzeno. Esse composto é aromático, porque tem benzeno, que é o etilbenzeno. Agora, nós vamos aprender, no último aprofundamento desse módulo, critérios de aromaticidade pela regra de Hickel. Aí sim, isso está presente em todos os livros de Química Orgânica do ensino superior, que eu coloco como referencial. Dizer quando é que um composto é orgânico. Composto orgânico não é só o composto que contém benzeno, não. Existem compostos que não têm benzeno, mas são orgânicos. Porque existe um critério de aromaticidade, que a gente chama de regra de Hickel, que nós vamos dizer quais são os compostos que são aromáticos ou não, usando essa regra de Hickel. Mas aqui, nessa classificação de compostos orgânicos, a nível mais elementar, eles costumam dizer que compostos orgânicos são aromáticos, são aqueles que têm benzeno, né? Mas existem compostos que não têm benzeno que são orgânicos. Quais são, Alexandre? Não se preocupe. É a última parte do nosso curso, um aprofundamento sobre critérios de aromaticidade pela regra de Hickel, ok? Em um nível mais elementar, composto orgânico aromático. Compostos aromáticos são aqueles que contêm benzeno, como esses aí. Compostos heterocíclicos. Eles apresentam uma cadeia carbônica fechada, com um átomo diferente de carbono entre dois carbonos. É um heteroátomo entre carbonos. Então está aqui compostos heterocíclicos. Eles têm heteroátomo e logicamente são compostos cíclicos. Aqui com enxofre e aqui com nitrogênio. Aqui é o tiofeno e aqui a piperidina. E nós temos também os compostos alifáticos, que são todos os demais compostos, excluindo-se os dois itens anteriores. Ou seja, compostos alifáticos nem são aromáticos, nem são heterocíclicos. Mas alguns autores, né, e aí as querelas, consideram os compostos alifáticos os compostos não aromáticos. Se não for aromático, é alifático. E aí
o critério seria dividir os compostos só em dois, ou aromático ou alifático. Compostos aromáticos que tem benzeno ou que são aromáticos pela regra de Hickel, e os compostos que não são aromáticos são alifáticos. Já alguns autores dividem em três grupos: os compostos aromáticos, os compostos heterocíclicos, que são aqueles que a gente viu lá, e os compostos alifáticos, que são aqueles que nem são aromáticos nem são heterocíclicos, ok? Mas não se preocupe com essa querela, fique tranquilo, isso aqui é algo de pouca importância. Na química orgânica nós vamos aprender tanta coisa importante que isso aqui, para mim, eu quase desprezo ao nada, ok? Mas por obrigação a gente fala, porque às vezes em alguma questão muito fraquinha isso aparece. Tanta coisa interessante, mas tem gente que olha para isso, né? Exemplos: o ácido acético é um composto alifático, porque nem é aromático, nem é heterocíclico. E aqui o ciclohexano também é um composto alifático, porque não é aromático, nem também é heterocíclico. Para esses autores aqui, que só dividem em dois grupos, também eles seriam alifáticos, porque não são aromáticos, né? Ok? Mas para esses autores aqui, ó, que só dividem em aromáticos e alifáticos, aqueles compostos heterocíclicos lá, que para alguns são divididos à parte, né? Eles podem ser considerados como sendo compostos alifáticos, ok? Mas nós vamos estudar depois que, pela regra de Hickel, né, para ser aromático não só precisa ter benzeno, não. Muitos outros compostos sem anel benzênico são aromáticos, tá bom?